a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, ok? Isto é o que nós somos no presente. Então, todo crente ele tem um passado e tem um presente, mas também tem um futuro. E por enquanto nós vamos tratar destes dois aspectos. No passado, o que é que nós éramos? Repare o versículo 1. Diz que vocês estavam mortos em suas transgressões. Ou seja, o homem, o ser humano sem Deus, ele é considerado um morto. Ou seja, no passado, nós sem Cristo éramos mortos. Ok? Éramos cadáveres. Mortos mesmo. Ok? Mas estávamos mortos aonde? A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões. Ok? Estamos juntos? O ser humano sem Jesus Cristo, o ser humano fora de Cristo, ele é um morto, é um falecido. Ok? E todos nós, antes de conhecer a Jesus, éramos considerados por Deus como mortos espiritualmente. Por quê? O que é a morte, afinal, espiritual? A morte espiritual é a separação do homem com Deus. Ou seja, o homem e Deus não têm comunhão. E a vida, a verdadeira vida, ela está em Deus. Então, se você não está com Deus, você é um morto espiritualmente. Amém? Amém. E a Bíblia diz que nos quais costumavam viver. Nos quais o quê? Nos quais o quê? Pecados, transgressões. Vocês estavam mortos nos vossos pecados, transgressões, nos quais costumavam viver. Posso entender isso na versão falada também? Uma coisa que eu quero. Em que outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o curso das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém. Eu queria essa parte de andar. Repare uma coisa muito interessante. A Bíblia ela apresenta estes mortos como pessoas que andam. A pergunta que fica é: como é que um morto ele anda? Ok, como é que começa para dizer? São cadáveres ambulantes. Ok? Eles estão mortos, mas mesmo assim eles andam. Por quê? Porque a morte que é referida aqui é uma morte espiritual, é uma separação do homem com Deus. Não que o homem não existe, ele existe, mas está morto. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus. Ok? Amém. E a Bíblia ela diz que nos quais vocês andavam, segundo o quê? Segundo o curso deste mundo. Ou seja, o homem ele é escravo de alguma coisa. Quando você não tem Cristo, quando o ser humano não tem Cristo, ele é escravo dos seus próprios desejos. É escravo das vontades do mundo. É escravo do seu próprio coração, dos seus próprios pensamentos. Ou seja, ele pensa e ele faz, mas não vai refletir conforme a palavra de Deus. Por isso que é normal as pessoas roubarem. É normal as pessoas matarem. É normal as pessoas mentirem. É normal a pessoa fazer tudo o que acha que pode fazer. Por quê? Ele é um morto espiritualmente. Ele não tem uma consciência que analisa as coisas conforme Deus. Ok? E nós também estivemos no mesmo estado. Nós também estávamos mortos nos nossos pecados. Seguíamos o curso deste mundo. E a Bíblia vai dizendo que quando seguia a ordem deste mundo e o príncipe das potestades do ar. O que é que isso significa? Queridos, quando nós estamos fora de Cristo, nós não somos apenas escravos das nossas vontades,
Nós somos escravos do diabo. Ok? Nós somos escravos do Satanás. Por isso que a Bíblia diz que segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É Satanás. Então, todo homem que não está com Cristo, ele automaticamente está com o diabo, está com Satanás. O homem que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele aceitou a Satanás como seu Salvador. Ok? Mas ele não é Salvador, ele é opressor, porque você, querendo como não, tem que cumprir as vontades dele. Ele vai te influenciar de todas as formas. Ok? Amém. Então, apóstolo Paulo ele nos apresenta primeiro no nosso passado como pessoas que estavam mortas em suas transgressões, separadas da glória de Deus, porquanto o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, todo aquele que está em pecado, ele está morto espiritualmente, pois esse é o salário do pecado. E Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês comerem deste fruto, certamente morrerão. Essa é a morte espiritual, a separação do homem com seu Deus. Amém? Amém. Veja mais, ele diz que esse príncipe das potestades do ar, ele é o espírito que agora está a atuar nos filhos da desobediência. Amém? Então, o homem, o ser humano sem Deus, ele também é uma pessoa que está sendo influenciada pelo espírito que o torna desobediente a Deus. Ok? Ei, queridos, não está muito quente, por favor. Sono hoje não está muito quente. O que está acontecendo com as pessoas que não têm Cristo? Acontece que estas pessoas, elas são desobedientes a Deus. Ou seja, fora de Cristo, você pode se esforçar da forma como você quiser para ser uma boa pessoa. Você jamais vai conseguir obedecer a Deus. Ok? Nunca vai conseguir obedecer a Deus. Por quê? Porque o espírito que está a atuar na sua vida é um espírito da desobediência. Porque o dono daquele espírito, ele é um desobediente a Deus. Ok? Satanás jamais consegue obedecer a Deus. E por isso que jamais ele vai permitir que você obedeça a Deus. Ainda que você faça coisas boas, você não estará obedecendo a Deus. Você estará alimentando o seu próprio ego. Ok? Por isso que ninguém alcança a salvação pelas obras. Lá embaixo nós encontramos isso. Não é por obras para que ninguém se glorie. Ok? Amém. Versículo 3. Eles que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Eles quem? Os mortos espiritualmente. Os mortos em suas transgressões. Fazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Isto é muito importante. Todo pecador, ou seja, todo ser humano que não tem Jesus, que não crê em Jesus Cristo, ele é um ser que merece a ira de Deus. O que é isso de ira de Deus? Eu costumo chamar de ira santa de Deus. A ira de Deus, vamos chamar de zanga, hein? O juízo de Deus, o castigo de Deus. Ok? Sim. Eu me chamo de Sara, mas ela não é Sara. Irmã Cristina. Então, irmã Cristina, quando a pessoa não conhece a Cristo, ela é merecedora do castigo de Deus. Ok? Para dizer que o castigo de Deus, quando vem para uma pessoa que não tem Cristo, não é injusto, é um castigo merecido. E todos nós, como pessoas que não conheciam a Deus, estávamos debaixo da ira de Deus. Éramos merecedores do castigo de Deus. Se naquela vida nós morrêssemos sem termos conhecido a Cristo e Deus nos lançasse para o inferno, era justa a nossa condenação. Ok?
justa. Nós iríamos para lá justamente porque nós merecíamos estar naquele lugar. Por quê? O salário do pecado é a morte. Amém? Amém. Só que esse versículo que fala que o salário do pecado é a morte, ele é muito interessante, porque termina com uma coisa boa. Diz que, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém. É o dom que é gratuito. Ou seja, você não precisa pagar nada. Você não recebe esse presente porque merece. Você não recebe a salvação porque fez alguma coisa que te faça merecer. Você recebe porque Deus, no seu próprio agrado, te oferece a salvação de boa. Amém? Amém. Bendito seja Deus por isso. Amém. A salvação, ela é pela graça, e somente pela graça, mediante a fé. Amém? Amém. Vamos lá ver juntos o que diz o versículo 4. Diz que, todavia, Deus, que é rico em quê? Em misericórdia. O nosso Deus é rico em... Vocês estavam vivendo uma vida que agradava a vocês e ao diabo. Vocês eram pessoas que eram merecedoras do castigo de Deus, do inferno, preparados por o diabo e quem? E seus seguidores. Mas, isto é belo, quando você ouve alguém, mesmo quando uma mãe chega, começa a te criticar por aquilo que você fez, depois diz, mas, você já começa a ficar feliz, porque já sabe que estão a vir coisas boas, não é? Sim. Então, ele diz que, embora vocês tenham sido tudo isso, há uma coisa que Deus fez por vocês. Vocês não tinham nenhuma capacidade para sair daquela vida, mas Deus, que é rico em misericórdia, o que Ele fez? Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com quem? Com Cristo. Bendito seja Deus por isso. Amém. Amém? Amém. Ou seja, nós não éramos capazes de ir até Deus. Não éramos capazes de sair da morte na qual nós nos encontrávamos. Não éramos capazes de buscar a vida por nós mesmos. Não éramos capazes de olhar para Deus. Mas Ele, que é rico em misericórdia, nos deu vida com Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus por isso. Não fomos nós que chegamos a Deus e dizer, Deus estamos a pedir nos dar vida. Por quê? Porque não tínhamos como ter acesso a Deus. Ok? Amém. É como uma luz do sol. Você pode olhar para a luz, mas você não pode olhar para o sol. Ok? Quem já conseguiu olhar para o sol? Não tem como. Por quê? A luz do sol você não vai suportar olhar. Assim é a glória de Deus. Nós podemos olhar para as coisas que Deus faz com a sua glória, mas não podemos olhar para Ele. Ok? Porque nós não temos como suportar a glória de Deus. E nem temos como ter acesso à glória de Deus enquanto estivermos em pecado. Por quê? Deus não habita onde há pecado. Isaías vai dizer que o que separa vocês do vosso Deus são os vossos pecados. Ok? Mas Deus, com o grande amor com que Ele nos amou, Ele deu-nos vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. João, quando vai escrever o Evangelho, nos primeiros versículos de João 1, ele vai dizer que a luz estava no mundo, ok? E essa luz era, a vida estava no mundo, e essa vida era a luz dos homens, ok? Então Jesus, Ele é que dá vida a nós que estávamos mortos em nossos pecados. Amém. Amém? Amém. Essa é a salvação que nós recebemos de Jesus. Glória a Deus. Este é o dom gratuitamente recebido da parte de Deus. Ok? E ele diz o seguinte, veja lá comigo aí. Deus nos vida com Cristo, versículo 5, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Amém? Glória a Deus. Irmãos,
o que aconteceu conosco ou o que acontece com o ser humano é diferente daquilo que fazem a um cadáver no funerário. No funerário aplica-se perfume ao cadáver, aplica-se um pó ali ao cadáver, faz muita coisa ao cadáver, mas aquele cadáver jamais voltará a vir. Ok? Não é uma maquiagem que Deus fez a nós. Não foi isso. Foi uma transformação radical. Ok? Glória a Deus. Foi um milagre trazer um morto para a vida. Ok? Estamos juntos? Amém. Abra lá comigo a sua Bíblia em João 4. Não feche Efésios, segura Efésios. Voltamos para aí. Primeiro, segundo. Não, o Evangelho de João. Capítulo 4. Vamos, capítulo 4, versículo. Qual é o verso aqui? Deixa eu ver. Não, é capítulo 5, versículo 25. Estamos juntos? João 5, versículo 25. Achamos? Deixa eu ler aqui. Diz o seguinte: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Amém. Amém? Glória a Deus. Jesus disse que está chegando um momento, e esse momento já chegou, em que os mortos hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Amém. Amém? Amém. Olha, esses mortos eles têm uma capacidade de ouvir. Amém? Eles têm capacidade de ouvir. Só que o ouvir que é referido aqui, tem um ouvir primeiro e tem um ouvir segundo. Por isso que ele diz que os mortos ouvirão. Depois diz, e aqueles que ouvirem. O que é que isso significa? É assim, a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. A fé ela é produzida em nós quanto mais nós vamos ouvindo a palavra de Deus. E Jesus está dizendo que eu vou falar aos mortos, e aqueles que me ouvirem, que entenderem, que aceitarem a minha palavra, eles vão sair do quê? Da morte para a vida. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Amém? Glória a Deus. Isto tudo acontece pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Amém. Amém? Amém. Os anos vão passar, séculos vão passar, vamos contar milhares e milhares de anos. O preço da salvação jamais vai subir e jamais vai baixar. Amém? Amém. É um alto preço, mas nós recebemos de graça, porque alguém já pagou por nós. Amém. Amém? Glória a Deus. É por causa disso que no dia 25 você estava celebrando o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. Por quê? Porque um dia, quando se consumou o tempo, Deus enviou seu Filho na carne para pagar pelos pecados dos homens. Amém? Amém. Jesus ele se identificou com a nossa morte. Ok? Ele morreu a nossa morte. Ele sofreu o nosso castigo. A ira de Deus caiu totalmente sobre Jesus. Por isso que todo aquele que o aceita jamais passará pela ira de Deus. Amém? Amém. Porque alguém já pagou por ele. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus por isso. Amém. Estávamos mortos em nossas transgressões. Estávamos destinados ao castigo de Deus. Estávamos caminhando para o inferno.
E Jesus interpelou o nosso caminho. Jesus se colocou no nosso caminho. Ele disse, vocês podem ter vida. Amém. Só precisam aceitar. Uhum. Amém? Amém. Pela graça, vocês são salvos. Salvos. Pela graça. Somente pela graça. Amém? Amém. Vamos lá, vamos prosseguir. Diz o seguinte no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém. Ei, pessoal, eu disse que Jesus se identificou com a nossa morte, não é? Sim. Ele morreu a nossa morte. Mas Ele também nos deu a oportunidade de nós nos identificarmos com a sua ressurreição. Amém? Amém. Por quê? Porque a Bíblia aqui diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Mas Deus, Ele tanto nos amou e nos deu vida com Cristo. E como é que Ele nos deu essa vida? A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou com Cristo. Amém? Amém. Lembra o apóstolo Paulo? Ele diz que já estou o quê? Crucificado com Cristo. Amém? Já estou crucificado com Cristo. E o quê? E a vida que eu agora levo na carne, a levo para a glória do Filho de Deus. Amém? Amém. Nós estávamos mortos, sem capacidade para ir ter com Deus, sem capacidade para nos salvarmos a nós mesmos. Mas Deus, com o grande amor com que Ele nos amou, com a sua infinita e grande misericórdia, Ele nos deu vida com Cristo. E como Ele nos ressuscitou com Cristo. Amém? Amém. Ei, querido, você já ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Denise, você ressuscitou dentre os mortos. Amém? Amém. Aquela tumba, aquela campa na qual você se encontrava espiritualmente foi desfeita por Jesus. Amém? Ele rasgou a cédula que te condenava à morte. Ele rasgou a sentença que te lançava para a morte e agora Ele te deu vida com Ele, com a sua ressurreição. Amém. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus por isso. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Amém. Estávamos mortos em nossos pecados, mortos em nossas transgressões, perdidos no mundo sem Deus e sem esperança, mas Ele veio nos buscar. Amém? Amém. Bendito seja Deus por isso. E olha o que aconteceu. Não é? Estávamos mortos em nossos pecados. Deus, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, nos ressuscitou com Cristo. Mas há uma coisa mais interessante. Ele diz o quê? Veja lá, vamos lá completar aí. Vamos lá, estamos juntos? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele fez o quê? E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Amém? Amém. Esta é a nossa nova posição. Antes nós estávamos a caminhar para o abismo, mas de repente Deus nos traz para a vida e nos coloca onde? Nos lugares celestiais. Amém? Amém. Ei, orar. Você foi salvo por Jesus. Está caminhando nesta terra aqui, mas você está sentado com Cristo nos céus. Amém. Amém? Amém. Praticamente você já está nos céus. Onde Jesus está sentado agora, e a Bíblia diz que Ele está sentado o quê? À destra do Pai Todo-Poderoso. Você está ali ao lado dele. Amém? Amém. Bendito seja Deus por isso. Amém. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cidadãos de onde? Dos céus. Somos embaixadores do reino de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos dos céus. Apenas estamos aqui a dar umas voltinhas. Daqui a pouco voltamos para casa. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus por isso. Ou seja, no passado éramos miseráveis, homens perdidos, homens sem esperança, homens sem Deus, merecedores do inferno. E num de repente parece aquilo que vocês gostavam de cantar, de repente pá, né? De repente pá, já somos donos do reino dos céus, herdeiros do reino dos céus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus por isso, queridos.
Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto. Amém. Em João 3,16 está escrito o quê? Está escrito o quê? 3,16 está escrito o quê? Mas Deus trouxe o seu amor pelo fato de Cristo. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que o seu único filho não poupou. Ele o entregou por nós. Amém. Amém? Amém. Ei, não vai subir o preço da salvação. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa trabalhar para ser salvo. Você precisa o quê? É crer em Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém. Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor e com o teu coração crer que Deus me ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos. Versículo 7. Aqui vamos encontrar o propósito pelo qual Deus está fazendo tudo isso para nós. Ok? A Bíblia diz que para mostrar nas eras que hão de vir, Fernando Almeida diz que para as eras vindouras, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Amém. Olha, o centro de tudo. Sempre